Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Falar Benfica, um espaço de debate onde os partidos políticos com assento na Assembleia de Freguesia de Benfica falam sobre temas da atualidade e de particular interesse para a freguesia. Hoje temos connosco a representação do PSD António Alvim, do PS Carlos Marques, do CDS João Tiago Marques, da CDU Nuno Dias e pelo Bloco de Esquerda Joana Grilo, a quem agradeço desde já a presença. Hoje falamos de saúde e observando o despacho 5314/2020, que vigora desde o dia 3 de maio e que determina que as entidades prestadoras de cuidados de saúde primários e hospitalares do Serviço Nacional de Saúde devem assegurar o reagendamento de toda a atividade assistencial não programada, não realizada por força da pandemia Covid-19 e da retoma da atividade de forma dinâmica e gradual. Esta atividade assistencial deve privilegiar meios não presenciais, recorrendo à teleconsulta. Assim, e passados 2 meses e meio deste despacho, e terminado o estado de calamidade, tendo em consideração a situação epidemiológica do país, estamos em condições de abrir sem restrições as consultas presenciais no Sistema Nacional de Saúde e nos centros de saúde. Pergunto ao Dr. Alvim se gostaria de começar então por responder se estamos em condições. Mais de 4 meses depois do confinamento de março, quando o fim de estado de emergência e o confinamento aconteceram já há mais de 2 meses e meio. 3 semanas depois do fim de estado de calamidade em Lisboa, cidade. Só Santa Clara que está incluída nas freguesias que ainda estão abrangidas. Nos centros de saúde, tudo continua tão confinado como no início. Consulta presencial com o médico de família apenas se consegue por seguimento de grávidas e programa de saúde infantil. Ou quando está com uma doença aguda ou uma doença crónica descompensada. Isto só depois de prévia triagem telefónica com o médico de família. Isto de uma forma geral. Não é assim em todo lado, mas de uma forma geral o que está a acontecer, não só em Lisboa, como em todo o país, mesmo em regiões onde não existe Covid. Tirando aquelas situações, o acesso presencial ao médico de família está abarrado. Tudo o resto, todas as mesmas situações em que se marcava uma consulta com o médico de família, é apenas feito por consulta telefónica. Os doentes podiam impedidos de marcar uma consulta para o seu médico de família. Os programas de seguimento de doentes hipertensos e diabéticos continuam suspensos. Isto quando o governo já mandou todo o mundo ir trabalhar e transporte público superlotado. Os médicos continuam com medo, apesar das condições seguríssimas em que trabalham. Os doentes só entram no centro de saúde de máscara cirúrgica e depois triados pela sintomatologia Covid. Doentes com infecções respiratórias até já estão previamente encaminhados para os EDCs. As consultas são marcadas bem a meia hora e os doentes só entram na unidade perto da hora da consulta para evitar congestionamentos na sala de espera. Os gabinetes são espaçosos e têm janelas e ar-condicionado. Isto é completamente diferente do início, quando não havia máscaras, nem testes, nem o sentimento de Covid. E não se sabia quem estava ou não infectado e o vírus estava a circular na comunidade. Escreveu uma coordenadora da minha USF: consultas programadas pelos utentes nesta fase são um risco que, se aceita correr, eu não aceito nem para mim nem para a equipa. E este é o sentimento dominante na maioria das unidades. Com o agravante para evitar ilusórios congestionamentos, os horários foram reduzidos para 30 horas, turnos de 6 horas por dia. Tudo isto de acordo com o despacho de 7 de maio da Ministra da Saúde e a nossa serviço de nossa acesso aqui em Benfica, de 8 de maio. Em 1 de junho, o Governo publicou as normas de desconfinamento para todas as atividades, menos para a saúde. Esperava-se que saísse um despacho que atualizasse o de 7 de maio, mas não saiu e passou mais de mês e meio. E a pergunta que faço é até quando esta situação, que vai ser gravada agora com o período das férias, se vai manter ad eterno? Note, isto acontece mesmo nas OSFs no modelo B, em que o Estado, para além de vários outros incentivos, paga 44 horas por semana e que agora fazem 30, mantendo a sua remuneração, se cuidado que não é nisto, na íntegra. Isto quando quem trabalha na hotelaria, com salários baixos, está a trabalhar 70% em layoff parcial e a receber 70%. Isto é o teste de 5 estrelas. E não consegui perceber como estão a funcionar as consultas e cirurgias nos hospitais de Lisboa. E sim, respondendo diretamente à sua pergunta, estão reunidas todas as condições de segurança para que a
retomarem a sua atividade em pleno. E é criminoso que tal não esteja a acontecer, porque isto significa atraso de diagnóstico e tratamento de muitas situações. Significa sofrimento e mortes evitáveis. Significa abandono dos nossos uteros. E tudo isto quando o Ministério da Saúde e a Administração olham para o lado e não atualizam as orientações. Era isto que queria dizer. Muito obrigada, Dr. Alvim. Passava agora a palavra ao Carlos Marques. O que é que acha, em sua opinião, de facto, passado este tempo e considerando o estado a que se encontra o país, portanto, velocidades diferentes, em termos de pandemia, estamos ou não em condições de abrir já a 100% as consultas presenciais no Sistema Nacional de Saúde? Muito boa tarde a todas e a todos. Deixem-me colocar isto em dois níveis. O primeiro nível é a preocupação legítima que, enquanto cidadão, todos teremos, certamente aí estamos de acordo, sobre a forma como o Serviço Nacional de Saúde deve responder normalmente, ou àquilo que são as situações de normalidade dentro da doença, afastando-nos, portanto, do problema do confinamento. E aí todos estaremos certamente receptivos a uma preocupação latente sobre, no mais curto espaço de tempo possível, serem restabelecidos os padrões que o Serviço Nacional de Saúde tinha. A outra é uma preocupação diferente, é uma preocupação do António Alvim, porque tem uma defesa e tem um modelo do Serviço Nacional de Saúde que não tem nada a ver com o Serviço Nacional de Saúde que nós conhecemos e que mistura as duas questões para, com isso, tentar criar, de facto, o pânico em torno do problema. E, portanto, a defesa que o António Alvim faz é de um Serviço Nacional de Saúde privado, no qual os portugueses entregam a terceiros a prestação do serviço, para o qual os portugueses vão ter que contribuir mais do que aquilo que já contribuem hoje com os seus impostos e que, obviamente, a partir daí desresponsabilizam o Estado pelo funcionamento desse Serviço Nacional de Saúde. É isto que ele tem escrito em diversos documentos, e aí é coerente, portanto não há que criticar essa coerência, mas é importante que se perceba que para falarmos do tema do Serviço Nacional de Saúde, estamos ou não estamos interessados nele, estamos ou não estamos envolvidos nele. E o que eu posso dizer é que, de facto, não vejo o António Alvim interessado no Serviço Nacional de Saúde, nem a maioria deste Serviço Nacional de Saúde está interessado em sim criar um Serviço Nacional de Saúde completamente diferente deste. De resto, é curioso um comentário que fez no Facebook no dia 29 de junho, a propósito de uma declaração do Presidente da Câmara de Lisboa, preocupado com alguns comportamentos de órgãos intermédios da saúde, onde o António Alvim diz em determinada altura que quando os políticos em pânico, para se safarem, descobrem que afinal o Serviço Nacional de Saúde, que tanto elogiavam ontem, está nas ruas da amargura. Portanto, é este, de facto, o panorama que o António Alvim defende e que o PSD defende, neste caso, já que o António Alvim está aqui como representante do PSD, defende para o Serviço Nacional de Saúde. É, aliás, curioso verificar como, sabendo nós, e o António Alvim e o PSD também saberá certamente, que ao longo do país há imensos exemplos de que tudo já está a entrar na normalidade. Eu trouxe hoje, numa pesquisa que fiz na internet, diversas unidades de saúde familiares ao longo do país e de centros de saúde que estão já a funcionar desde o dia 1 de julho, com consultas abertas e a funcionarem normalmente e, portanto, deixando de lado a situação que ainda, infelizmente, estamos a viver em Lisboa e Val do Tejo e, portanto, essa aí ainda tem alguns condicionamentos, como sabemos, mas não deixa de ser curioso que, quando existe uma recomendação do Ministério para sempre que for necessário ou para sempre que for tecnicamente adequado, o médico deve atender presencialmente o doente, o António Alvim pergunta se isto é o Ministério a querer passar a responsabilidade para cima dos médicos no atendimento do doente. Quando é o médico que, fundamentalmente, deve saber se perante o doente em concreto que ele conhece, deve ou não deve atendê-lo presencialmente. Não é o Ministério da Saúde que tem que saber isto. É quem atende o doente, é quem atende o doente. Fico por aqui, porque senão então esgoto o tempo todo. Muito obrigado. Hoje estamos quase todos a utilizar os 3 minutos, portanto vamos ter que ser um bocadinho mais sucintos na resposta à segunda questão, mas percebo, o tema é de veras importante para todos, para vos cortar a palavra. Joana, o que é que nos tem a dizer sobre isto? Estamos em condições de voltar às consultas presenciais? Boa tarde a toda a gente, primeiro que nos está aqui a ver. Estamos em condições de voltar ao Serviço Nacional de Saúde a funcionar. Acho que ele não deixou de funcionar e sempre foi adaptando à realidade que existe. Aliás,
o documento, o despacho que nos deram a ler neste momento e que tu mencionas ao início já não está em efeito porque já não estamos em estado de calamidade e o despacho diz explicitamente em estado de calamidade. Mas, claro, é um Serviço Nacional de Saúde que tem que se adaptar à realidade que existe no seu bairro e os centros de saúde têm que fazer isso, têm que se adaptar sempre, em qualquer situação, às realidades que existem nos seus bairros. E têm cada vez sido mais autónomos para isso, a forma como seguem as famílias, a forma como marcam consultas, tem havido esse processo de autonomização dos centros de saúde ao nível do país inteiro. É muito difícil perceber ou levar como verdade absoluta aquilo que o Dr. Alvim diz, uma vez que, se formos ver o que acontece no centro de saúde, como o Carlos Marques disse, é muito diferente de sítio para sítio. E portanto, a mim faz-me confusão algumas coisas, sem ser o facto das consultas voltarem normalmente. As consultas não existem de forma igual em todo o país. Isto é muito claro, não tem a ver com pandemia. Faz-me mais confusão, por exemplo, não falarmos do facto de ter havido um aumento de peso de 5 a 7 quilos por paciente e ter que haver uma estratégia do Ministério da Saúde para isso. Faz mais confusão ter havido um aumento de doença mental e de problemas de doença mental, que já era um problema tão esquecido na nossa sociedade e pelo Ministério da Saúde, e não haver um programa diretamente para isso. É óbvio que o Ministério da Saúde deve-nos lançar linhas orientadoras. Mas os centros de saúde, neste momento, funcionam de forma autónoma. Já funcionavam antes da pandemia, Dr. Alvim. Portanto, o Dr. Alvim tem que pensar com a sua equipa como funciona melhor para os seus pacientes. Não é estar aqui a dizer que o Ministério não faz. O Ministério faz e isto tem estado a acontecer desde sempre. Agora, acho importante falar na questão da doença mental. Queria deixar aqui, há um programa na Câmara Municipal de Lisboa que se chama Lisboa Liga-te, onde as pessoas podem ligar para 800 916 800, é gratuito, anónimo e 24 horas. Estas questões colocam maiores problemas, a doença mental, o aumento de peso, porque o resto das situações tiveram sempre solução. Nunca se olhou para o lado, nunca se escondeu que existiam. Portanto, os doentes crónicos foram seguidos, crianças e grávidas foram vistas presencialmente o tempo todo, desde que estivessem com as vacinas em dia. Portanto, todas as situações foram tendo resposta e tinham resposta por parte do Ministério, como tinham obrigatoriamente de ter resposta por parte do seu centro de saúde. Não se entende muito bem aqui o que é que o Dr. Alvim quer dizer. Agora, que o Ministério da Saúde poderia dar mais indicações? Poderia, com certeza que poderia. Mas não parece que o Serviço Nacional de Saúde esteja parado, muito pelo contrário. E já agora, acho muito mais grave não haver indicações do Ministério da Educação sobre o início do ano letivo do que não haver indicações do Ministério da Saúde sobre a reabertura do Serviço Nacional de Saúde, que nunca esteve parado. Podemos deixar então para o próximo tema. Sim. Falamos de educação. João, hoje está aqui connosco e já percebemos que temos aqui o país a vários níveis, centros de saúde a funcionar de formas diferentes. Qual é a posição do CDS face a isto? Devemos abrir sem restrições ou nunca paramos de funcionar os centros de saúde nos atendimentos? Bom, desde já, só confirmar se conseguem ouvir. Sim, tudo ok. Ok, pronto. Por não haver grandes falhas técnicas. Eu não quero também tomar muito tempo e quero responder o mais direto possível a essa questão e desde já dar as boas tardes a todos os ouvintes e todos os nossos colegas de painel e reconhecer que eu não sou autoridade neste tema, não é a minha área, a área da saúde. Mas pronto, posso dar uma visão mais política e de prioridades políticas e, portanto, respondendo concretamente à questão, acho que se deve reabrir, devemos recomeçar as consultas que foram canceladas, as várias cirurgias que foram canceladas, as milhares de pessoas que estão à espera de poder ver os serviços de saúde a funcionar. Agora, sem restrições, também diria que não. É preciso haver alguma contenção, principalmente em condições sanitárias e algumas etiquetas de saúde, como o uso de máscara, distanciamento social, enfim, aquilo que a sociedade já está genericamente habituada. Agora, devemos abrir e para abrir vamos precisar de um esforço e um reforço no SNS, sem dúvida alguma. Nós estamos desde o início desta pandemia até agora, tivemos quase 4 milhões de consultas, 3,9 milhões de consultas canceladas, 93 mil cirurgias canceladas,
Antes desta pandemia nós já tínhamos filas de espera enormes e preocupantes, e portanto vamos ter de fazer um esforço e um reforço no SNS, agora com uma visão de mente aberta, de capacidade de diálogo, de integrar toda a sociedade civil e portanto todos os órgãos que pertencem ao Sistema Nacional de Saúde, às clínicas privadas, às IPSS, aos particulares, enfim, às pessoas que trabalham nesta área, e vai ter de ser um esforço que vai ter de ser feito por todo o país e não só por uma parte do setor. Obrigada, João. Nuno, em último, mas não o último, o que nos diz é isto: estamos em condições de abrir as consultas presenciais a 100% ou ainda é cedo, pelo menos nas freguesias que ainda se encontram em estado de calamidade? Boa tarde, então. Boa tarde à Vera, que pela primeira vez está aqui connosco. Boa tarde aos companheiros e também a quem nos possa estar a acompanhar. Dizer que, pronto, procurando cingir alguns factos, a pandemia está aí, está para durar, infelizmente, ao contrário do que seria desejável, portanto, vamos continuar a viver nestas circunstâncias. E tal como, porque este tema é um tema, como sabemos, recorrente a ser debatido aqui, e tal como dissemos numa primeira vez em que isto foi debatido, no fundo, e hoje já foi aqui dito, quando estamos a falar do acesso aos cuidados primários de saúde, no fundo estamos a falar no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, também é um facto que, em função da pandemia, e ainda ontem creio que possam ter tido conhecimento, se um estudo da ERSE que reconhece que houve efetivamente uma redução significativa na prestação dos cuidados de saúde aos vários níveis, tal como também já foi aqui dito, sendo ele nas consultas, sendo ele na realização de cirurgias, exames de diagnóstico, complementares, etc. Portanto, é uma realidade que temos uma pandemia que fica para durar, é uma realidade que houve uma redução na capacidade de resposta, é uma realidade também, já o falámos, as próprias pessoas, houve coletivamente aqui um receio de recorrer aos serviços de saúde para ver outros problemas por causa da pandemia e portanto, isto coloca aqui um desafio que para nós é central. E o desafio, falando na questão do Serviço Nacional de Saúde, é que já vai sendo tempo, efetivamente, de ter que se encontrar respostas, no sentido de não descaracterizar o Serviço Nacional de Saúde. Respostas que a CDU defende, que são no sentido de que temos que encontrar soluções porque não poderemos ficar indeterminadamente, digamos assim, reféns da nossa capacidade ou não de resposta ao Covid-19. E, portanto, ou seja, é tempo, efetivamente, e respondendo à pergunta, não dizemos que de forma, digamos, descontrolada, mas é tempo, de facto, de retomar esta atividade, porque é uma questão essencial o acesso aos cuidados primários de saúde. E por isso, e para terminar, tal como disse anteriormente, a CDU propôs um projeto de lei com várias medidas que contemplavam precisamente, para que isto aconteça, o reforço dos meios do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente o reforço em 25% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é tempo de desconfinar de forma gradual, como refere o próprio despacho, e controlada, e que permita, de facto, às pessoas ter acesso à prestação dos cuidados de saúde. Obrigado. Obrigada, Nuno. Acho que podemos aqui, em forma de resumo, dizer que está certo para todos que é, de facto, muito importante retomar as consultas presenciais no Sistema Nacional de Saúde, nos centros de saúde em particular, mas que teremos que fazer com toda a segurança, quer para os profissionais, quer para os utentes. Portanto, teremos que aguardar se calhar um pouco mais e talvez o facto de termos o país a vários ritmos ainda não permitiu essa normalização. Mas a importância é clara para todos. No seguimento desta questão da telemedicina, propunha-vos aqui como segunda questão a seguinte: o contexto do Covid-19 vai trazer uma oportunidade única para acelerar a implementação da telemedicina, no formato de um Serviço Nacional de Saúde mais digital. Poderá ser este um dos caminhos para combater as listas de espera e reduzir os tempos de resposta a consultas? Dr. Alvim, começava por lhe dar a palavra.
o seu microfone. Já está. Eu depois gostaria de dizer a defesa da honra, mas respondendo à sua questão agora, a boa prática médica exige a consulta presencial e muito em especial dos cuidados primários. As consultas por telefone são um complemento útil, que sempre usei e muito servem para situações pontuais. Para perceber se a queixa é grave, se precisa de consulta ou não, ou ser logo orientado para uma urgência. Para resolver algumas situações comuns, como uma infecção urinária. Mas não podem nunca substituir a atividade normal em consulta presencial. Só face a face os doentes dizem certas coisas. E quantas vezes no fim da consulta, quando o doente já vai sair, se vira para trás e nos diz: doutor, há aqui uma coisa que me tem vindo a preocupar. E a consulta recomeça e aquilo já agora torna-se o mais importante. E há muitas coisas que o médico detecta no doente à sua frente que não é possível no contato telefónico nem em teleconsulta. A postura do doente, o seu faces, a sua cara, o seu modo de falar, a maneira como anda ou se mexe, que alimenta a tal percepção, esta assistência social, o tal sexto sentido, faz parte da atividade clínica. E o toque com o doente. E não é sem razão que se diz que às vezes o médico é o melhor remédio. Quando às vezes disseram: doutor, depois já de falar consigo, já vou daqui melhor. A teleconsulta verdadeira pode ser útil em alguns casos por doentes com dificuldades de articulação à unidade. Mas não existem meios para teleconsulta. É uma falácia. Estamos a falar de telefones, porque a ARS não tem dinheiro para portáteis ou telemóveis digitálicos e não existem PCs com câmaras. Portanto, falar de teleconsulta é uma falácia, estamos a falar de consultas de telefone. Porque a ARS está falida e não tem como comprar. E até nem sequer pagou os cheques de cirurgia de 2017. Era isto que eu queria dizer. Portanto, é essencial retomar a atividade. E a atividade médica no centro de saúde é segura para os utentes e para os profissionais. Desde que todos cumpram as regras, não há razão nenhuma para estarmos confinados e para a atividade normal programada, como antigamente, não seja retomada. Muito obrigado, Dr. Alvim. Carlos, podemos aproveitar esta oportunidade que o Covid nos trouxe de termos que funcionar muito mais em teletrabalhos e, neste caso, em telemedicinas. Pode ser este um dos caminhos para reduzir listas de espera? Claro que sim, pode. Deixem-me, no entanto, dizer-vos uma coisa. Nós somos o terceiro país da Europa com o maior número de médicos por 100 mil habitantes. Por incrível que pareça, enquanto, por exemplo, a Alemanha tem 431 médicos por 100 mil habitantes, nós temos 515 médicos por 100 mil habitantes, a França tem 317 e a Espanha tem 402. Portanto, nós, eu diria, com o número de médicos que temos, quase que não precisávamos de telemedicina. Mas, de facto, desde que eles estivessem distribuídos pelo país, como seria normal e seria desejável, tínhamos o problema resolvido. Mas, enfim, já sabemos que não é assim e, portanto, parece-me a mim, tendo em conta, obviamente, e aí estou de acordo com o António Alvim, quando cria algumas reservas, porque há situações em que, obviamente, tem que ser um médico na sua presença, na presença do doente, a fazer o diagnóstico e, portanto, eu diria que em seguimentos, se calhar até a telemedicina é bem-vinda, naquilo que não são seguimentos, certamente será necessário a presença física. De qualquer das formas, também ainda fiz algumas pesquisas acerca da telemedicina para perceber se hoje já estamos a falar de alguns números com expressão ou não, e o que se verifica é que em 2017 tinham havido 11.245 consultas em telemedicina, em 2018 10.619, portanto desceram em relação a 2017, em 2019 12.490, e o que está previsto para 2020, tendo em conta o panorama até ao momento verificado, é que passem para 16.718 as consultas em telemedicina realizadas ao longo das diversas ARS existentes no país. E, portanto, este é um caminho que, como é óbvio, que é um caminho que terá que ser trilhado e para isso são necessários meios, obviamente que estamos de acordo que não é uma simples chamada telefónica que pode resolver aquilo que muitas das vezes é necessário o contacto, mais que não seja visual, entre o médico e o doente, mas é um caminho que tem que ser trilhado até para resolver o problema que infelizmente existe neste país de haver zonas do país com uma péssima cobertura médica e, portanto, é necessário, de facto, encontrar outras soluções, como já foram encontradas
noutros países onde a dimensão geográfica a isso obrigou, encontrar outras soluções que permitam, na realidade, resolver o problema até através da telemedicina. E, portanto, para mim, em conclusão, é uma arma que deve ser utilizada e que tem futuro. Muito obrigado, Carlos. Joana, podemos aproveitar este contexto e complementar aqui o trabalho dos médicos com esta telemedicina e reduzimos listas de espera e tempos de resposta a consultas, receituários e afins, ou não é este o caminho? Acho que estamos a falar de coisas muito distintas. O panorama que o Dr. Alvim há pouco falou, de quase uma romantização do que é uma consulta do médico de família, é de facto um privilégio e é muito interessante e era espetacular que toda a gente tivesse. Mas temos que lembrar que 700 mil pessoas na região de Lisboa e Valde Tejo não têm médico de família. E, portanto, não é uma realidade que toda a gente tenha acesso neste preciso momento com ou não Covid. Portanto, já é um problema. Sabemos que o SNS 24 foi um sucesso. Foi um sucesso antes da pandemia, foi um sucesso na corrida às urgências hospitalares, foi um sucesso em várias frentes. E, portanto, sim, acho que é um caminho que deve ser trilhado com calma, com muita atenção à acessibilidade das plataformas. Portanto, sabemos que, se calhar, pessoas em idade ativa, com telemóveis interessantes, conseguem aceder a tudo com muita facilidade e, se calhar, tiram algum peso do Serviço Nacional de Saúde, mas pessoas com algum tipo de deficiência visual, de fala, de ouvido, do que seja, ou pessoas mais idosas que não são info-incluídos, não podem ficar de fora de forma alguma. Portanto, esta entrada da telemedicina acho que é inevitável, mesmo, mas tem que ser a um passo que não deixe ninguém de fora. Agora, as consultas de médico de família que o Dr. Alvim aqui falou, acho que são muito importantes, que cheguem a toda a gente, que não haja 700 mil pessoas de fora, e se calhar, em vez de estarmos a ir ao médico semana a semana, umas pessoas e outras sem médico de família, conseguimos aqui um meio termo, um equilíbrio em que toda a gente possa viver com saúde, com direito à saúde e com direito de assistência à saúde. Acho que é por aqui. Muito obrigado, Joana. Passava a palavra ao João. A telemedicina pode, de facto, combater listas de espera e tempos de resposta a consultas? Sim. Se há coisa positiva que o Covid trouxe foi aqui uma aceleração da digitalização de vários setores e, portanto, não é só a telemedicina, mas em quase todos os setores da sociedade, desde o retalho, as lojas online passaram a ter um impacto gigante na economia, pelo menos na economia do retalho. O booking, que já era habitual nos hotéis, que foi estendido até para restaurantes, enfim, houve um processo de tal forma rápido que nunca foi visto assim um avanço destes. Agora, este avanço é claro que vai e tem acompanhado, pelo menos há essa tendência, de acompanhar para todos os outros setores, incluindo o da saúde. E o SNS, como já tinha dito na questão anterior, de facto devia integrar não só os estabelecimentos do SNS, como outras IPSS, clínicas privadas, enfim, pessoas, cidadãos, porque até se fez um pouco esse co-work no início da pandemia para encontrar novos projetos que acelerassem esta adaptação e, por exemplo, desenvolver uma plataforma que integrasse a marcação de consultas, que pudesse notificar os utentes, pelo menos os que têm acesso às novas tecnologias. Se for coberto, pelo menos para essas pessoas já pode ajudar bastante. E notificar os utentes no caso de existências de consultas de outros utentes que possam remarcar e adiantar outras consultas. Enfim, é algo, como já tinha dito, que tem de ser feito por toda a sociedade e, portanto, esta é uma oportunidade de facto única. É uma oportunidade única para a sociedade poder se organizar mais de forma horizontal, não tanto de forma vertical, integrando os vários setores. E é uma oportunidade única que nós, agentes políticos, temos de estar muito atentos, principalmente os da oposição, para fiscalizar. Enfim, o PSD deu a mão ao PS, diminuiu os debates quinzenais, há menos escrutínio, pelo menos nacional, no que toca à Assembleia da República. Há uma entrada de dinheiro enorme, das maiores dos últimos anos,
e sabemos o que é que aconteceu quando houve esta injeção de capital da Europa, sabemos perfeitamente o que é que aconteceu, e com menos escrutínio, João, vou terminar. Peço desculpa. Eu temo que esta oportunidade possa ser perdida com erros do passado, e espero que tenhamos aprendido e consigamos aproveitar bem esta nova oportunidade. Obrigado, João. Nuno, será este um dos caminhos, aproveitar a telemedicina para reduzir listas de espera? Mas vamos lá ver. Numa coisa eu concordo inteiramente com, e já foi aqui dito, com o Dr. António Alvim, é que de facto achamos que se deve privilegiar o ato presencial, nomeadamente no respeito às consultas a levar a cabo. Em relação à telemedicina, eu creio que aquilo que se procurou fazer foi adaptar as respostas em função das circunstâncias, não é? Ou seja, fomos todos, e nomeadamente ao nível político, se quisermos, fomos confrontados com umas circunstâncias que levaram a que se tivesse que acelerar um pouco aqui este processo. A própria ERSE diz que houve de facto um aumento do recurso à telemedicina, mas que os efeitos desse recurso à telemedicina, o impacto, digamos assim, foi muito reduzido, ou seja, variou muito pouco. E por isso, neste momento, apesar de ter sido uma resposta que foi útil, e continua a ser útil, naturalmente, não é claro, nem significa que esta seja, de facto, não está aprovado, que seja uma opção que dê resposta a estas questões. E acho claramente que não dá. É um caminho, mas não dará resposta. Isto também para dizer que, mesmo que falássemos e continuemos a falar nas questões da telemedicina, isto não basta apenas disponibilizar meios tecnológicos, não basta apenas falar também, como já foi dito, nas questões da info-exclusão, porque sabemos que uma boa parte da população não tem acesso, nem tem competências para a utilização desses meios. Isto, neste país, é o que faz falta por vezes também, é que as políticas sejam refletidas a médio e longo prazo. É que, efetivamente, e para implementar uma coisa deste tipo, sem descaracterizar aquilo que estamos a falar, não é? Que é a consulta presencial, era importante que houvesse aqui uma mudança, não só por parte das instituições, como por parte dos profissionais, na forma como os cuidadores, na forma como se relacionam e como prestam estes mesmos cuidados de saúde. Portanto, desta forma eu creio que foi importante, mas não será isto que efetivamente vai combater aquilo que já é uma questão antiga, porque antes do Covid havia vida, não é? Havia vida antes do Covid, e a CDU sempre tem dito, e dissemos já aqui anteriormente, que fruto das políticas encertadas por diversos governos, particularmente pelo PSD-CDS, que ainda na última legislatura deixaram-nos um legado de cerca de 1 milhão de pessoas sem médico de família. Portanto, não será só agora com a teleassistência que se resolve isto. E para isso, e tal como disse há pouco, e não se tratando, e para terminar, não se tratando da K7, como por vezes nos acusam, efetivamente voltamos à questão que é necessário reforçar o orçamento da saúde, e fizemos a proposta em 25%, é necessário contratar mais profissionais, é necessário valorizar as suas carreiras, é necessário também contratar profissionais não só naqueles que dão as consultas, mas também de outros meios de diagnóstico e até pessoal administrativo, etc, etc. Portanto, esta é uma questão que tem que se procurar soluções a médio e longo prazo, efetivamente. Disse. Muito obrigada. Estou em crer que, em suma, podemos dizer que todos concordam, de alguma forma, que a telemedicina poderá ser aqui um complemento à consulta presencial e de seguimento, se assim poderemos dizer, garantindo de facto que ela é de acesso universal e que temos meios tanto da parte de médicos e profissionais de saúde como dos utentes para aceder. No mundo ideal seria um grande facilitador de vida, estou em crer. Portanto, desde já agradeço então a todos este interessante debate que tivemos aqui hoje e dava por terminado o nosso programa e voltaremos na próxima quarta-feira pelas 19 horas. Obrigada a todos.